O tema desta palavra, a oração da fé muda sentenças. Vamos repetir juntos? Diga comigo, a oração da fé muda sentenças. A oração da fé muda sentenças. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Amém. Faça uma oração no seu lugar. Peça para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amado Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Senhor, toma agora os lábios do pregador. Eu creio que estas vidas que aqui estão não vieram para ouvir a palavra do homem, mas a palavra de Deus. Então, ó Deus, que o teu amado Espírito unja os lábios do pregador e que seja o teu Espírito a falar, vivificando em nós a fé, a alegria da salvação e renovando a nossa vida para que sejamos alvo do teu milagre, da tua bênção, do teu poder nesta noite. No nome de Jesus, diga: meu Deus e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a tua palavra. Espírito Santo, fala comigo, renova-me, fortalece-me e opera um milagre na minha vida, na minha família, no nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. O nosso Deus operou inúmeros e grandes sinais, prodígios e maravilhas, através dos líderes da igreja primitiva. Eram homens santos e consagrados a Deus, que foram tremendamente usados para saquear o inferno e povoar os céus. Eram homens que abriam a sua boca para proclamar a vinda do reino de Deus. Eram homens que a unção e o poder de Deus fluía das suas vidas. Diferente dos escribas e dos fariseus da época do Senhor Jesus. Quando eles abriam a boca, eles não passavam simplesmente o conhecimento da letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. E o próprio Deus se fazia presente e agia na vida destes homens, porque eles eram comprometidos com o reino de Deus. Quando eles pregavam, o Espírito Santo entrava na mente e na alma e havia conversão. Quando eles ministravam, paralíticos levantavam e andavam, cegos enxergavam, surdos ouviam, mudos falavam, leprosos eram purificados, mortos ressuscitavam. Pessoas oprimidas em cadeias espirituais eram libertas e as multidões pobres era anunciado com poder e autoridade a vinda do reino de Deus. O inferno estava sendo saqueado. Em Apocalipse a palavra diz que o diabo, o nosso adversário, desceu até nós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás viu que estava perdendo o território, que as multidões que outrora estavam em suas mãos, o servindo através do pecado que aprisiona, agora estavam ouvindo o evangelho de poder, que liberta, que transforma, que faz o homem que outrora caminhava a passos largos para o inferno,
Se volte para um Deus bondoso e misericordioso, que o transforma, escreve o seu nome nos céus, no livro da vida, e lhe garante salvação eterna. Satanás então incute na mente de Herodes, o tetrarca, o homem líder do país mais poderoso da terra naqueles dias. E ele incute nele o desejo de perseguir e maltratar os líderes da igreja. A Bíblia diz que o pastor sendo ferido, as ovelhas se dispersariam. Satanás estava perdendo multidões. A Bíblia diz que no primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas se renderam a Cristo e desceram as águas. Satanás então reúne os seus principados, as suas potestades, e traça uma estratégia: deter os líderes. Por isso é muito importante você orar pelo teu pastor e pelos líderes de Deus que ministram sobre a tua vida. Porque o milagre que você precisa, a bênção que você busca para a tua família, muitas vezes antes de chegar até você, passa pela vida dos ministros de Deus. Por isso que você precisa orar, porque se você como membro sofre com as estratégias do diabo, imagina aqueles que ministram sobre a tua vida. Por isso que os líderes precisam de cobertura de oração. Ore e abençoe o teu pastor, aqueles que ministram da parte de Deus para a tua vida, e você será alcançado por bênçãos grandiosas de Deus. O diabo então incute em Herodes perseguir, maltratar e matar os líderes da igreja primitiva. E a Bíblia diz que ele prende Tiago, um dos líderes da igreja. Tiago é preso, amarrado e levado diante de uma multidão em praça pública, a fim de servir de exemplo para todo o povo. O diabo queria envergonhar o nome do Senhor Jesus Cristo. O evangelho crescia, as pessoas estavam se convertendo. Herodes não queria que a igreja crescesse, pois temia uma revolta, temia perder o poder político sobre os judeus. Então Tiago é preso ao realizar um culto, aonde com poder ele levou a palavra de Deus, e paralíticos andaram. Pessoas que eram presas por demônios foram libertas. E a história nos mostra que um dos capitães da guarda romana, chamado Josias, ele foi até onde Tiago estava ministrando, e antes de prendê-lo, ele ouviu o sermão, e o Espírito Santo que estava sobre a vida de Tiago mostrou àquele homem o quão pecador e miserável ele era. Porque quando o Espírito Santo ele age na vida do ser humano, não existe coração duro que o possa resistir. O homem mais duro chora na presença de Deus, porque Deus ele quebra as defesas do homem. Deus ele entra onde o ser humano não pode entrar, e ele transforma aquilo que aos nossos olhos pode parecer que não tem jeito. E aquele homem foi tocado pelo poder de Deus, mas ele estava ali para aprender. Mas o Espírito Santo começa a agir na vida dele. Ele crê em Jesus, porque o Espírito de Deus o convence. Ele viu o paralítico andando, ele viu demônios se sujeitando ao nome de Jesus. Mas agora ele está com Tiago preso, e ele o conduz a fim de decapitá-lo. E ali diante da multidão, por ordem do imperador romano, Herodes, o tetrarca, ele pergunta a Tiago: você nega a Jesus?
Porque se ele negasse Jesus, seria uma vergonha para o nome de Jesus. Ficaria provado que os líderes da igreja eram charlatões, que só queriam usar o nome de Jesus para, através da fé do povo pobre, ganhar dinheiro. Mas Tiago, diante da morte, não hesita em manter a sua fé no nome de Jesus. Talvez ele lembrou do sermão do Senhor Jesus, quando Jesus disse: não temam a homens que matam o corpo e não podem ferir a alma, temam antes a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Talvez ele lembrou de que o Senhor Jesus disse: seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. E Tiago então diz com autoridade, com fé, sem hesitar: eu morro, mas eu não nego Jesus. Como Paulo disse: morrer para mim é lucro. Porque quem é de Deus tem a certeza da vida eterna. Quem é de Deus não teme a morte. Quem é de Deus já passou da morte para a vida. Era a sua confirmação. Josias precisava para se render a Cristo. Então ele leva Tiago diante da água e suplica para Tiago: por favor, me batize, porque eu creio nesse Jesus que você está pregando. Eu preciso ser batizado, eu quero entregar a minha vida a esse Jesus, mesmo sabendo que isso implicaria que a sua vida chegaria ao fim naquele momento. Nós viemos na igreja e Deus nos abençoa. Deus nos tira do montouro e nos faz assentar na mesa com os príncipes do seu povo. Deus cura enfermidades que muitas vezes os médicos não têm a cura. Deus restaura o casamento quando tudo e todos dizem: não tem jeito, está perdido, separa. Quantos conselhos de amigos mundanos você talvez já ouviu? Separa, parte para outra. Mas Deus é o Senhor dos impossíveis. Deus cura, Deus provê, abrindo portas, suprindo necessidades, restaurando o casamento, a família, libertando das drogas, fazendo novas todas as coisas. Mas muitas vezes a nossa fé nos leva também ao sacrifício, à provação. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que devíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E o Espírito dele nos é dado para que através da fé também venhamos vencer o mundo. No momento da bênção, da vitória, mas também no momento da perseguição, ainda que diante da morte. Josias então implora: me batize, porque ele viu em Jesus a vida eterna, o perdão, a salvação, e tudo na vida dele se tornou pequeno e secundário. É isso que Jesus tem que ser para nós, o mais importante, o mais precioso, aquele que está acima de tudo. Se eu for curado, glória a Deus. Se eu for abençoado, glória a Deus. Se Deus restaurar minha família, glória a Deus. Se Ele abrir a porta, glória a Deus. Mas se Ele não me abençoar, se Ele não me curar, se a porta não se abrir, como disse na palavra em Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no campo, ainda que as plantações não deem o seu fruto, ainda assim eu me alegrarei e exaltarei no Deus da minha salvação. Oh, glória! Como Jó, que perdeu 10 filhos, que perdeu os seus bens, a sua riqueza, mas ainda assim se prostrou e disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o mais importante na vida daquele que é nascido de Deus. A bênção, a vitória é só uma consequência da nossa intimidade com Deus. Se você andar na presença de Deus, a palavra diz em Deuteronômio 28, as bênçãos de Deus virão sobre ti e te alcançarão. Você não fica desesperado correndo atrás de ventos de doutrina. Você não corre atrás de profetas ou homens de Deus. Você adora a Deus, você se humilha na presença de Deus, e as bênçãos de Deus, o endereço certo, a tua vida vem sobre você, aonde você está, e elas te alcançam. Porque Deus é fiel e honra aqueles que o honram.
Então Tiago batiza Josias, e Josias se ajoelha diante da multidão ao lado de Tiago, e eu creio que eles começam a cantar um louvor, e naquele momento chega um outro capitão, e com uma espada, com um só golpe certeiro, decapita, como os nossos irmãos hoje estão sendo decapitados na Síria, no Egito, e em países onde predomina a fé muçulmana. Hoje a igreja do Brasil parece que é só bênção e vitória, porque nós sofremos uma influência muito forte dos Estados Unidos e da Europa, um país pós-cristão, onde a fé e os princípios de Deus foram esquecidos. A igreja lá está morta, tem nome de quem vive, mas está morta. E a igreja brasileira tem sofrido uma forte influência, mas nós não podemos esquecer que o principal motivo de nós estarmos aqui reunidos não é para sermos curados, ainda que possamos ter uma doença. Não é para que Deus abra uma porta, ainda que Ele abre a porta onde não existe porta. Não é para Deus restaurar o casamento, ainda que Ele é o Senhor da paz. Ele faz estas coisas, mas não é esse o objetivo que deve te mover. Você não deve pensar ou agir, eu vou na igreja buscar a minha bênção, a minha vitória. Deus vai te dar a bênção e a vitória, eu tenho certeza disso. Mas no teu coração o que deve te mover é o pensamento: eu vou adorar aquele que morreu na cruz por mim, eu vou adorar aquele que se despiu da sua glória, se fez homem, se fez humilhado como um verme, porque Ele me amou e eu quero amá-lo, eu quero adorá-lo. Eu quero colocar a minha vida na presença dEle, e você o adora, você o exalta, você depende dEle, você o prioriza, você o coloca acima de tudo, e tudo que você precisa com alegria de Pai, Ele dá. Amém, igreja? Deus tem vitória para a tua vida. Josias se prostrou ao lado de Tiago, e eles foram decapitados. Eu creio que muitas pessoas da multidão que assistiam aquilo pensaram: esse Jesus é verdadeiro, porque a fé dos seus líderes e ministros é verdadeira. Muitos esperaram que Tiago fosse negá-lo. Peraí, eu nego, porque se fosse um charlatão negaria para continuar vivo. Só quem realmente crê, só quem tem uma fé genuína, só quem está disposto a colocar Jesus acima de tudo, mesmo sob risco de morte, pode transmitir e ser instrumento para a salvação dos outros. Tem irmãos nossos que estão morrendo por conta da fé. Aproximadamente 110 mil por ano, decapitados, queimados vivos, espancados, sem reagir, só porque creem que Jesus é o Filho de Deus. E agora na Alemanha estão querendo criar uma lei para proibir a igreja de declarar publicamente que Jesus é o Filho de Deus. E estão fazendo uma Bíblia, tirando o nome de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, para fazer uma Bíblia voltada para Alá. Nós estamos nos últimos momentos da igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Herodes viu que agradou a multidão do povo, aquilo que ele fez com os líderes, com Tiago, e ele também prendeu Pedro, um dos principais líderes da igreja, um homem que a sua sombra curava os enfermos. A Bíblia diz que os enfermos eram trazidos em macas, pessoas desenganadas, pessoas perturbadas, e quando Pedro passava, porque ele não tinha tempo de orar um por um, ouvir um por um, então quando Pedro passava, a sua sombra tocava nas pessoas, e elas eram curadas, elas eram libertas. Mas não era a sombra de Pedro. Tem um cântico antigo que diz: não era a sombra de Pedro, era o Espírito Santo que estava sobre Pedro, o mesmo Espírito que está aqui hoje sobre as nossas vidas, o mesmo Espírito que o Senhor disse que derramaria sobre os seus servos, sobre os seus filhos, sobre aqueles que o adorem nos últimos dias.
E quando você adora, quando você exalta, quando você quebranta o teu coração, mais do Espírito Santo vem sobre a tua vida. E quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, toda a tristeza, todo o vazio existencial, todos os medos, todas as dúvidas saem e dão lugar a uma alegria, a uma realização que só quem é salvo, só quem é nascido de Deus tem. Tem pessoa rica e milionária que é infeliz, é vazia, não tem a alegria que você tem quando está no centro da vontade de Deus. A alegria da salvação que Davi cita no Salmo 51. Pedro então é preso e guardado em uma prisão fria e suja, a fim de ser apresentado diante do povo, e assim como Tiago morto. Então Pedro estava preso a uma situação de morte. Herodes destacou 16 soldados, divididos em 4 grupos de 4, para fazer a sua guarda, a sua escolta, para que ele não fugisse. Então ele estava preso, havia correntes nas suas mãos e pés, haviam soldados armados, habilidosos, para impedir a sua fuga. Pedro, um homem de Deus, que tinha a sua fé em Jesus, estava preso a uma situação de derrota, a uma situação de morte. E muitas vezes você que crê em Deus e tem a sua fé em Jesus, também se vê preso a situações de derrota, de destruição e de morte. Muitas vezes o diabo mostra o teu casamento e diz: está destruído, desiste, não tem jeito. Muitas vezes na tua saúde ele olha e diz: essa doença não tem cura. A medicina limitada, os médicos se reúnem e dizem: vai ter que tomar remédio para o resto da vida, vai morrer em tanto tempo. Muitas vezes você não sabe como você vai resolver a situação e o problema, talvez as dívidas. Eu não sei qual é o problema que está te aprisionando, mas existe um Deus que sabe todas as coisas e pode todas as coisas, e a sua palavra diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. A oração de um justo pode mudar não apenas a sua vida, como a sua família, como a sua cidade, e a oração de uma igreja fervorosa, movida pelo Espírito Santo, pode mudar a história e os rumos de uma nação inteira. Ainda que o diabo decrete uma sentença de derrota sobre a tua vida, ainda que o diabo mostre as circunstâncias e te prove por A e mais B, que o teu casamento chegou ao fim, que a tua vida financeira não tem solução, que essa enfermidade que aflige o teu corpo ou alguém da tua família, quem você ama, é para a morte. Ainda que ele mostre circunstâncias visíveis e palpáveis diante dos teus olhos, a Bíblia diz que Pedro dormia na prisão. Ele não estava preocupado roendo as unhas. A Bíblia diz lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Quem crê em Deus tem paz, mesmo no meio da guerra. Quem crê em Deus não fica desesperado. Pedro estava ali sozinho, mas espiritualmente ele não estava sozinho, porque havia uma igreja que fazia constante oração por ele. Eu quero te dizer uma coisa: Deus tem te dado muitos livramentos, alguns você nem sabe que recebeu de Deus. Estratégias malignas que estavam preparadas para causar um acidente e culminar na tua morte. Situações que você perderia o teu emprego, que o teu casamento seria destruído, que a tua vida iria ao chão. Mas porque existe uma igreja que tem dobrado os joelhos, colocado o rosto no pó da terra, porque existem pessoas que foram levantadas por Deus, intercedendo em teu favor, orando por você toda semana, pedindo para Deus te guardar, para Deus abençoar a tua casa, para Deus te dar o livramento, para Deus te dar a provisão, por estas vidas que oram, porque a oração tem chegado na presença de Deus. Deus tem te sustentado. Você não está aqui porque você é forte, você não está aqui porque você é o cara, você está aqui porque a igreja tem orado por você.
Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te colocar à prova, para te derrubar, mas eu roguei ao Pai para que não te faltasse fé. A igreja tem orado pela tua casa, a igreja tem intercedido pela tua família. Por isso, o livramento de Deus é certo, a provisão de Deus é certa. A oração da fé vai mudar a sentença de derrota que o inferno decretou sobre a tua vida, sobre a tua família. Talvez o quadro que esteja diante de você seja o pior possível, mas Deus vai mudar esta sentença, e este problema que o inferno levantou para te destruir, vai se converter em um testemunho de vitória. Eu lembro de um homem desesperado aos pés de Jesus: Senhor, Lázaro, o teu amigo a quem amas, está à beira da morte. Jesus calmamente olha para ele, porque Jesus está no controle da situação. E Jesus diz calmamente: este problema, essa enfermidade, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Esse problema não é para te destruir. Esse problema não é para te colocar no chão. Esse problema é para que o Filho de Deus honre a tua fé e seja por ele glorificado. Tiago diz lá em Tiago 2:1: meus irmãos, várias provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança, e a vossa perseverança deve concluir o seu trabalho, para que sejais maduros e perfeitos, e não tenhais falta de coisa alguma. Pedro estava preso, a igreja orava, ali naquele lugar de derrota, Deus fez o que homem algum poderia fazer. Muitas vezes olhamos para os montes, como diz o salmista Davi: elevo os meus olhos para os montes. Davi estava cercado por exércitos inimigos, ele não tinha saída, e ele olha para o inimigo e humanamente percebe que estava destruído, mas ele olha além dos inimigos, ele diz: elevo os meus olhos para os montes, para o alto, e me pergunto: de onde me virá o socorro? Talvez você está fazendo essa oração: de onde me virá o socorro? Eu não vejo escape, parece que não tem saída, parece que o problema fugiu do controle, você não sabe o que fazer, o que falar, como resolver. Mas aquilo que é impossível para você, não é impossível para o teu Deus, porque o Deus que você serve, o Deus que você adora, é o Senhor dos impossíveis. E a palavra dele diz que tudo é possível ao que crer. E se você crer, você verá a glória de Deus. Olha para a pessoa bonita que está do seu lado e diga assim: ó, creia. E você vai ver a glória de Deus. Esse problema é só para que se torne um testemunho de fé, que vai honrar a tua fé, vai honrar o nome do Senhor na tua vida. Pedro estava preso, e Deus envia um único anjo, e aquele anjo vai aonde o homem não poderia ir. Ele entra naquela prisão, acorda Pedro, toca no rosto de Pedro, diz: desperta, acorda. Efésios 5,14 que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Acorda Pedro. E Pedro acorda, e o anjo diz: calça as tuas sandálias, coloca sobre as tuas costas a tua capa. E a Bíblia diz que a prisão que prendia Pedro, aquela cadeia, o grilhão que o aprisionava, que o impedia de sair daquela situação, se rompeu. Deus já enviou os seus anjos. A Bíblia diz que os anjos do Senhor trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deus já destacou um exército de anjos poderosos que vieram aqui nesta noite para decretar a tua vitória, o teu milagre, a tua bênção. Porque você crê naquele que está acima de todas as coisas, porque você o adora pelo que ele é e não pelo que ele faz. Deus olha para o teu coração e vê adoração, e vê louvor, e vê gratidão, e você toca o coração de Deus, e Deus derrama a sua bênção e a sua vitória. Pedro então levanta, o anjo diz: segue-me, e eles passaram entre os guardas romanos eram atentos,
mas Deus os cegou naquele momento. Deus vai cegar os teus inimigos. Amém. Eles não vão poder te tocar. A palavra diz assim: quando os inimigos se reunirem e vierem contra ti por um caminho, por 7 caminhos, eles retrocederão. O nosso Deus é Deus de livramento. O nosso Deus dá escape. Quando o inimigo diz não tem escape, é o teu fim. A palavra do nosso Deus diz: eu faço novas todas as coisas. Quem dá a sentença final, quem dita a regra, quem dá a última palavra, não é o homem, não é o inferno, não é o diabo e nem os demônios destacados por ele, é Deus. A última palavra quem dá é Deus. E se você orar e se humilhar na presença de Deus, orando com fé, no nome de Jesus, Deus envia anjos e muda a sentença do inferno. Deus transforma qualquer problema em vitória. Amém, igreja? Amém. Pedro passa no meio dos soldados. Ele passa pela segunda guarda. E quando ele chega no portão principal, um portão intransponível, a Bíblia diz que ele se abre sozinho. Deus vai abrir portas aonde não existem portas. Deus vai entrar com livramento, com provisão, com restauração. A vitória de Deus é certa na tua vida, porque a igreja tem orado por você e a igreja vai orar por você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero fazer a oração da fé. Eu vou orar por você, vou pedir para o pastor Simon passar aqui na frente rapidinho. Os diáconos vão orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. A Bíblia diz que é no altar que o Senhor nosso Deus ministra a bênção e a vida para sempre ao seu povo. Quando você se aproxima do altar, você vem para o lugar da bênção, você se aproxima de Deus. Nós vamos orar e Deus vai quebrar os grilhões que te prendiam a esse problema. Um tempo de vitória está chegando na tua vida. Um tempo de paz, de restauração, de resposta de oração, de sucesso está chegando na tua vida. Porque anjos de Deus, você não deve orar aos anjos, você se humilha a Deus, você ora a Ele em nome de Jesus, e é Ele quem dá ordem aos anjos. Os anjos trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. No Salmos diz que Ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E Deus vai mudar hoje a sentença. E hoje você vai receber a cura. Hoje você vai receber a provisão. Hoje a porta vai se abrir. Hoje a mão de Deus vai se estender e vai alcançar a tua casa. E aquele familiar que talvez está até em outra cidade. Bem à frente aqui, meus irmãos. Bem à frente. Tudo que você precisa fazer é orar com fé. Talvez você tenha contado os teus problemas para homens e homens não têm poder de solucionar. Muitas pessoas contam o problema para o vizinho. Muitas pessoas se expõem, mas não falam das suas lutas, das suas dificuldades para aquele que é o único que tem poder de dar vitória. E nós estamos na presença dele. Então você vai rasgar o teu coração e não as tuas vestes. Você vai se humilhar. Você vai dizer: Senhor, está difícil, mas eu confio em Ti. Eu sei em quem eu tenho crido. Oh, Ralamachei Cantalaias. Riaralamachei Cantalaias. Oh, Espírito Santo. Oh, Pai, vem com a Tua presença. Vem, meu Deus, com o Teu poder. Derrama a Tua unção. Derrama a Tua glória. Derrama, meu Pai, a Tua graça. E muda a história deste povo. Vamos adorar ao Senhor e depois nós vamos entrar com uma oração forte. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim.
palavra diz que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Meu Deus, eu não creio que o Senhor vive da glória do passado. Nós sabemos através das Escrituras de que no passado, na vida dos nossos irmãos, o Senhor operou livramentos gloriosos. O Senhor levantou mortos da sepultura. O Senhor purificou leprosos. Mas meu Pai, me perdoe a sinceridade. De nada vale sabermos estas coisas. De nada nos vale informações de coisas operadas no passado, se a tua mão não agir hoje na nossa vida. E nós sabemos, meu Pai, que é o teu desejo abençoar o teu povo. Então, meu Deus, nós abrimos o nosso coração, porque não há outro Deus além de ti em nossas vidas. O Senhor é o único em quem confiamos, e nós nos humilhamos na tua presença e pedimos: estende agora a tua mão e venha transformar esta situação. Venha, meu Pai, com o teu poder abençoador, mudar a sentença decretada pelo inferno. Meu Deus, transforma esta doença em um testemunho de cura. Seja curado agora. Eu dou uma ordem como profeta de Deus, ministro do Deus vivo, eu dou uma ordem: espírito de doença, espírito de morte, você que foi pago, você que se encostou na vida desta pessoa, no familiar desta pessoa, e tem gerado esta dor, esta doença, este caroço, você tem feito esta pessoa gastar com médico, com remédios, com exames. É você que está por detrás deste mal. Eu te ordeno agora: sai do teu esconderijo, pega essa doença, pega este caroço, pega esta dor, pega este mal, aonde você estiver, o fogo de Deus te queima, te consome. Você que está agindo nessa vida, fechando as portas do emprego, endividando a vida dessa pessoa, trazendo amarração, trazendo miséria, impedindo que ela consiga prosperar, realizar os seus sonhos, espírito que tem trancado e impedindo a vitória, eu te ordeno agora: pega as tuas malas, pega essa miséria, pega essa derrota, pega essa situação, em nome de Jesus. O poder de Deus é contra você. Meu Deus, começa agora a quebrar as correntes que aprisionavam essa vida no problema, na derrota. Começa agora, meu Pai, a ministrar libertação. Seja livre agora. O Senhor quebra as cadeias, Ele quebra as correntes. Seja livre, seja liberto, seja curado. Receba agora o toque de Jeová Rapá, o Deus que cura. Receba o toque de Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele abre a porta, Ele restaura o teu casamento. Oh, age no casamento, age na família desta pessoa. Meu Deus, o diabo quer envergonhar o teu nome na vida dela, criando situações de derrotas, mas operando Deus, quem o impedirá? Então receba agora o toque do Senhor. Receba agora restauração para a tua casa, restauração para a tua família. Receba saúde, receba o milagre. Dor, desapareça agora. Amarração, saia em nome de Jesus. Seja livre, seja liberto, seja abençoado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Jesus, que fomos abençoados, ó Deus. Cremos que o teu milagre, Senhor, já foi derramado e está sendo ministrado neste lugar, em nome do Senhor, Deus. Toma posse agora, em nome de Jesus. Hoje o meu milagre vai chegar. Seja abençoado. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje
coração.